Bom dia e vamos de mais um videozinho aqui no canal. Terminei o meu devocional agora, tá? E eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra para eu gravar aqui para o canal. E eu fiquei assim regozijada no Senhor com a palavra que Ele colocou em meu coração para trazer aqui hoje, tá? Eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra que viesse ser a boca dele falando com alguém que está realmente necessitado, com alguém que realmente está precisando. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, se é uma pessoa, se é duas, eu não sei quem vai assistir ele até o final, mas eu creio que a pessoa certa vai assistir esse vídeo e vai receber o recado que Deus tem para você nesse vídeo, tá? Você que está assistindo esse vídeo, que está passando por algo, Deus vai falar no teu coração nesse vídeo, tá? Eu sempre falo, desde que eu criei esse canal, eu sempre falo que eu não me importo com quantidade. Eu quero apenas que os vídeos cheguem nas pessoas certas, naquelas pessoas que estão precisando ouvir aquilo que Deus quer falar. E eu tenho certeza, e eu já tive a comprovação de que as pessoas certas têm assistido esse vídeo, tá? Deus já usou pessoas que assistiram esse vídeo aqui para me chamar lá pelo Instagram e me falar, tá? Então, assim, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus, tá? Você que tem assistido, que tem curtido, que tem compartilhado. Aproveitar já o momento também para te pedir que você não saia do vídeo sem deixar o teu like, tá? Porque o like é muito importante e ajuda na divulgação. Quando você curte um vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que ele é relevante, que ele vai acrescentar em algo na vida de outras pessoas. E ele vai mandar para outras pessoas, tá? Compartilhe também. Faz parte de muitos grupos, compartilha nos grupos da família, compartilha aí, coloca no status do teu WhatsApp para que essa palavra venha alcançar outras pessoas, tá? E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 12. Eu vou estar lendo aqui. Gente, eu vou para resumir, para o vídeo ficar curto, eu não vou ler aqui todo não, tá? Eu vou ler apenas o versículo 29 e o 30 do capítulo 12, tá? Aonde a palavra do Senhor nos diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. Não andeis inquietos, porque a gente do mundo busca todas as coisas, mas o vosso Pai, Ele sabe do que precisa delas. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Que palavra linda, que palavra maravilhosa, né? Aqui fala que Deus, Ele sabe do que eu e do que você precisa, tá? Eu vou contar aqui, gente, um resumo do que Deus tem feito na minha vida. E algo assim, que Deus fez, que eu creio que vai edificar a tua fé. Eu acho até que eu já devo ter falado em alguns vídeos aqui, mas como eu apaguei muitos vídeos aqui do canal, eu não sei se ele tá por aqui ainda. Mas de qualquer forma, vai edificar a vida de quem vai assistir esse vídeo agora, tá? Gente, relevem a imagem ruim, tá? Porque eu tô gravando com a câmera frontal. Porque para gravar com a outra câmera atrás, o que acontece? Demora muito. Tá? Posicionando, gravando, olhando, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, que é eu sozinha. Então, por isso que eu tô gravando com a câmera frontal e a imagem não vai estar muito boa. Mas o que importa aqui não é a imagem, não, porque eu não tô aqui para parecer bonitinha, não, tá? Eu tô aqui para trazer a palavra do Senhor pro teu coração. Na pandemia, antes de começar a pandemia, estourar aqui no Brasil, eu tava trabalhando, tá? Eu já tava há um ano trabalhando em uma loja. E por alguns motivos que não vem ao caso, eu precisei sair desse trabalho. E o que é que acontece? Assim que eu saí do trabalho, a pandemia estourou. Tudo fechou, portas de trabalho se fechou, até quem estava trabalhando foi mandado embora. Então, assim, foi uma luta, foi uma peleja. E no meio disso tudo estava eu, mãe solteira, dentro de casa, sozinha. E aí o que é que acontece? Nessa época, eu já recebia o Bolsa Família, estava recebendo o Bolsa Família, e aí foi quando veio o auxílio emergencial. Gente, todo mundo recebeu o auxílio emergencial. Eu só recebi 4 meses. Nesses 4 meses que eu recebi o auxílio emergencial, o que foi que eu fiz? Eu consertei, botei manta aqui na minha casa, porque quando chovia, estava chovendo mais dentro de casa do que fora. E aí, com esses 4 meses que eu recebi
auxílio emergencial, eu consertei o que precisava aqui na minha casa, para não vir acontecer algo pior. E o que é que acontece? Passado esses 4 meses, o meu auxílio emergencial foi, cortado. Eu fiquei recebendo R$130 de Bolsa Família. Mais a pensão da menina, né? Que na época não era muita coisa assim, à vista o preço que estavam as coisas no mercado, né? E aí o que é que acontece, gente? Eu me vi numa situação muito difícil mesmo, uma escassez assim terrível, e eu ali perguntando para Deus o que era que eu ia fazer, porque trabalho eu não ia encontrar, já que a pandemia tinha chegado. As coisas no mercado pipocou o valor de tudo. Conta de água chegando, conta de luz chegando, conta de internet chegando, e as contas não paravam de chegar. E o que eu estava recebendo, louvado seja Deus pelo pouco que eu ainda estava recebendo, mal estava dando pra gente comer. Tava muito difícil, uma situação muito difícil mesmo, tá? Mas eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, que Deus ele nunca permitiu que faltasse o pão na minha mesa. E Deus ali naquele momento que eu estava passando, muitas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo comigo. Mas naquele momento ali, Deus começou a mover o coração de pessoas para me abençoar. Dessa forma, gente, para vocês terem noção, numa semana só eu recebi 3 cestas básicas. Eu recebi 3 cestas básicas, sabe? Então, assim, o meu armário que estava vazio, que estava sem alimento nenhum, de repente, estava cheio de comida. Tudo por quê? Por cuidado de Deus. Para vocês terem noção, Deus moveu o coração de pessoas que nem me conheciam para mandar dinheiro para mim, para eu pagar a conta que estava dentro de casa. Então, assim, isso aqui é cuidado de Deus. Veja o que é que a palavra diz. Não pergunteis o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Não andeis inquieto. Quando a gente fica inquieto, quando a gente fica muito ansioso, o coração da gente, a fé da gente fica abalada. E às vezes parece que a gente esquece quem é o Deus que a gente serve no momento difícil. Mas a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã, neste dia é: confia em Deus, porque Ele está cuidando de tudo, tá? Mas eu tô desempregado, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, não importa. Deus, Ele está cuidando de tudo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas confia no Deus que tu serve. Confia em Deus de todo o teu coração, porque Ele está cuidando. Ele cuida das nossas necessidades. Para o nosso Deus, nada é impossível, tá? Não se aquieta, não se inquieta o teu coração. Não permita que a ansiedade, que os medos, que a pressão abalem a sua fé. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele é o Deus que fez o maná do céu cair. Ele é o Deus que fez sair água da rocha para o povo beber. Você acha que esse Deus, ele é ilimitado? Você acha que esse Deus, ele é limitado? Você acha que esse Deus, ele não pode fazer o impossível acontecer na tua vida? Deus, ele vai prover. Deus proveu para o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai permitir que você passe necessidade de nada, não. Eu passei aqui esse período todo da pandemia e Deus não permitiu que nada faltasse dentro da minha casa, tá? Mesmo sem eu receber o auxílio, o Senhor, Ele não permitiu que eu passasse necessidade. Deus, Ele moveu o coração das pessoas para me abençoar. Deus, Ele fez um trabalhar que foi lindo, tá? E eu não me envergonho de contar que eu passei por um momento difícil, não. Eu não me envergonho de contar para vocês o que eu passei, não. Porque às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que é para honra e para glória do nome do Senhor. E ali eu pude ver o amor de Deus, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida, tá? E se eu for contar para vocês testemunhos do agir de Deus na minha vida, de momentos que eu estava precisando de coisas assim, e que Deus ali, Ele se moveu para me ajudar, é lindo o que Deus faz. Deus, Ele nunca abandona os seus, tá? Eu não sei qual tipo de crise, qual tipo de luta que você tá passando, mas eu quero te dizer, confia em Deus de todo o teu coração. Não se desespera, não, tá? Agradece a Deus até pelo que Ele ainda não fez. Começa a agradecer a Deus até pelo que Ele ainda não te deu, tá? Seja grata ao Senhor pelo pouco que você já tem. Deus, Ele vai fazer muito mais na tua vida, tá certo?
Confia em Deus de todo o teu coração. Eu não sei qual é a aflição que você tem passado. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Se é na tua área sentimental, se é na tua área financeira, se é na tua área familiar, da saúde. Eu não sei, mas Deus sabe. Porque a palavra aqui diz, que Deus, ele sabe de todas as coisas que delas você precisa. O nosso Deus, ele não é um pai ausente. O nosso Deus, ele não é um Deus que vê a gente passando necessidade e vira as costas, não. Quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus, ele vai agir. Talvez não vai ser do jeito que você quer, talvez não seja do jeito que eu quero, mas ele sempre age, tá? Ele sempre age. Deus, ele não deixa a gente na peleja para que a gente morra, não. Ele provê. E olha que se a gente for olhar para a vida daquele povo de Israel quando eles estavam passando no deserto, se Deus quisesse simplesmente lavar as mãos e deixar aquele povo morrer de fome, morrer de sede, Deus podia deixar, tranquilo. Porque aquele povo, eles estavam blasfemando, aquele povo, eles estavam reclamando, aquele povo estava resmungando, aquele povo estava desejando até a vida de escravidão que eles tinham. Mas Deus foi misericordioso com aquele povo. Imagine aí, você está passando pelo deserto comendo pãozinho do céu. Imagine aí, comendo o pãozinho que Deus mandava direto do céu todas as manhãs. É assim que Deus faz, tá? É assim que Deus faz. Deus, ele vai mandar o maná, ele vai mandar água, ele vai mandar sombra, ele vai mandar o calor no momento do frio. Confia em Deus de todo o teu coração, tá? Confia em Deus de todo o teu coração. E Deus, ele cuidou de mim nesse período da pandemia de uma forma sobrenatural. Uma forma sobrenatural. E eu conversando com uma amiga na época, e eu falando pra ela, e ela chegou um tempo que ela falou assim pra mim: Gel, eu acho que durante a pandemia, tu passou melhor do que certas pessoas que receberam o auxílio. Eu acho que Deus proveu mais na tua vida ainda mais do que na vida de pessoas que estavam recebendo o auxílio, que às vezes recebia o auxílio, extravagava, não sabia o que fazer e às vezes acabava passando necessidade, se envolviam em dívida. Muita gente fez empréstimo nessa época. E para honra e para glória do nome do Senhor, eu nunca precisei mendigar o pão, nunca precisei fazer grandes dívidas, nunca, não. Deus, ele proveu. Deus, ele proveu. E você está pensando que Deus, ele tocou no coração, foi dos próximos, foi dos que sabiam da minha necessidade? Você está pensando que Deus tocou foi no coração da minha família para me ajudar? Não. Deus tocou no coração de pessoas distantes, de pessoas que nem me conheciam para me abençoar, tá? E parece que o pouco dinheiro que caía na minha mão, parece que Deus fazia render, Deus fazia prosperar. Não faltou nada na minha casa. E quando eu falo nada, eu estou falando de alimento, eu estou falando de materiais, de coisas de higiene pessoal, eu tô falando de roupa, eu tô falando de calçado, eu tô falando de higiene de limpeza, eu tô falando de tudo. De tudo. De tudo Deus proveu na minha vida. Porque Deus é bom, Deus, ele zela, Deus, ele cuida, tá? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu deixo pra você. Confia em Deus de todo o teu coração. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus, tá? E eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo.